Temperatura corporal baixa e obesidade. Você já ouviu falar dessa relação? Sugiro que você assista o vídeo até o final. Eu vou mostrar um artigo científico bem interessante que os pesquisadores mostram essa relação da temperatura corporal baixa e pessoas com sobrepeso, com obesidade. Talvez isso pode justificar todo o seu sofrimento. Você que está me assistindo já fez vários tipos de dieta e não consegue emagrecer? Ou até emagrece um pouco, mas depois recupera tudo novamente. Vive à base de salada e proteína e não emagrece nada, o ponteiro da balança nem se movimenta? Está acontecendo isso com você? Pode ser um dos fatores, não quer dizer que vai ser o fator causal de todo o desequilíbrio do seu corpo, mas é um dos fatores que pode, como consequência, levar um sobrepeso e obesidade. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Mônica Metzger-Lang, nutricionista funcional, fitoterápica e terapeuta holística. Quero muito poder te ajudar. Vem comigo para o artigo? Bom, esse artigo é um artigo bem simples, bem interessante, fácil de leitura. Vou colocar o link aqui embaixo, que vocês mesmos podem estar examinando o artigo e se interessando mais sobre o assunto, até em conhecer mais sobre o que está acontecendo no seu organismo. É um artigo que foi desenvolvido a pesquisa com animais, com cães, mas que mostra a ação também no nosso corpo, no nosso organismo. Por quê? O artigo, os pesquisadores lá da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, mostraram que os cachorros, eles são animais de sangue quente, assim como nós somos animais de sangue quente. E aí a pesquisa mostrou que esses animais que estavam mais obesos estavam com a temperatura corporal baixa e os animais que estavam mais magros estavam com a temperatura corporal normal. E aí eles mostram o seguinte, a pesquisa revela que essa diferença de temperatura é o suficiente para explicar o ganho de peso. No estudo foi explorado essa teoria aí da obesidade, justificando pela questão da temperatura. A ideia é que os animais de sangue quente gastam grande parte do seu calor para gerar mais energia, para manter o corpo quente. Assim a pesquisa mostra. Então, ou seja, os animais de sangue quente, como somos nós, a gente precisa gerar energia, gerar calor para manter em equilíbrio essa temperatura. Se tem algum desequilíbrio no nosso corpo e essa temperatura diminui, o nosso corpo entende que precisa poupar essa energia, poupar esse calor. Então, ou seja, vai estagnando essa energia e isso possivelmente pode levar a todo um desequilíbrio hormonal e, como consequência, aí um sobrepeso e obesidade. Então, eu quero que vocês entendam, primeiro, a importância da temperatura para o nosso corpo. Quando eu falo a importância da temperatura, e eu relacionei com a obesidade, a função dela não é só isso, manter o nosso corpo magro, é muito mais do que isso. E acredito que agora, esse aparelhinho, esse termômetro digital está bem famoso. Ele sai no jornal, ele sai nas capas de revista, porque onde a gente vai, a gente encontra alguém usando esse termômetro. Ele nem era tão conhecido antes, Já tem anos que eu uso na prática clínica para saber como que está a saúde dos meus pacientes. Só que agora ele ficou super famoso. A gente vai no supermercado, na farmácia, no shopping, sempre tem alguém aferindo a nossa temperatura. E eu acho super curioso, assim, acho interessante. Eu sou uma pessoa muito observadora. Aí quando eu tô na porta ali do mercado, que eu vejo o rapaz medindo a temperatura das pessoas, eu vejo lá 35,5, 35,9, aí eu observo assim, epa, a saúde dessa pessoa não tá nada legal. Eu fico já de olho, imaginando tudo que eu poderia ajudar aquela pessoa. Só que agora tá famoso por conta do Covid-19. Então as pessoas querem saber a temperatura corporal para saber se está contaminado ou não. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar a nível da nossa saúde no geral. A temperatura corporal vai mostrar como está o nosso sistema imunológico, se ele está em equilíbrio ou não. Vai mostrar se o nosso corpo está muito inflamado ou não. Se a renovação celular e multiplicação celular do nosso corpo está funcionando em equilíbrio ou não. Então isso é fantástico, justamente só isso, para manter o equilíbrio do nosso sistema, manter o nosso corpo na famosa homeostase. Por exemplo, eu coloquei aqui regeneração celular. É um dos motivos que está surgindo tanto câncer no mundo. É claro que o câncer tem vários fatores que pode desencadear um câncer, mas os estudos já mostram que todo paciente que tem câncer tem a temperatura corporal mais baixa. E isso justifica o porquê de tanta inflamação naquele organismo, desequilíbrio,
um dos fatores é a temperatura corporal mais baixa, vai diminuindo a homeostase daquele corpo, a regeneração celular, o equilíbrio daquelas células. Então, a gente saber como está a nossa temperatura corporal é fundamental. Como eu disse, não só para a estética, para a gente manter o nosso corpo magro, em equilíbrio de peso, mas a nossa saúde. Ainda mais nesse momento de pandemia, a gente precisa saber como está a temperatura, não o medo dela estar muito alta, mas também o medo dela estar muito baixa. Se a nossa temperatura estiver muito baixa, isso vai mostrar um sistema imunológico também ineficaz. Então, ou seja, a gente precisa equilibrar, nem alto demais, nem baixo demais. Aí você vai perguntar, Mônica, e quanto que é o ideal dessa temperatura? Calma que eu vou explicar. Eu coloquei aqui, qual a relação da temperatura corporal com a tireoide? Eu posso dizer que tudo. A gente sabe que a nossa tireoide está aí totalmente relacionada com o sobrepeso, mas ela não é a única responsável pelo sobrepeso, tá, gente? Eu sempre falo que tem vários fatores para um sobrepeso e obesidade. Toxinas, fatores hormonais, estresse, desnutrição, alimentação inflamatória, são vários fatores. Mas, nesse momento, nesse vídeo, eu vou falar da tireoide. Então, quando a nossa temperatura está muito baixa, isso pode estar mostrando para a gente, apontando um hipotireoidismo subclínico. Não necessariamente vai apontar nos exames, você pode até fazer um TSH, um T3, um T4 e mostrar aparentemente tudo normal. Mas, a nível subclínico, a alteração está ali começando a acontecer. Por quê? Uma pessoa que está bem, em equilíbrio, ela certamente vai ter uma temperatura corporal de 36,6 quando acorda. Se estiver mais baixa, a conversão desses hormônios da tireoide já está alterada. Então, ou seja, a temperatura corporal mais baixa vai afetar na conversão do hormônio T4 em T3. Como consequência, pode levar a esse hipotireoidismo subclínico e depois, se isso permanecer, justamente a um hipotireoidismo já comprovado pelos exames. Então, esse é o primeiro ponto. Aí você vai falar mais uma vez, Mônica, fala logo, qual a temperatura ideal? Então, como eu disse, a temperatura, quando a gente acorda, acordamos. 36,6 é o ideal. Então, minha sugestão é você comprar um termômetro. Tem aqueles termômetros de mercúrio mais antigo que eram os melhores, mas ele é bem perigoso se quebrar, ter contaminação por mercúrio, então hoje já é proibido a venda dele. Aí tem aqueles termômetrozinhos parecendo com o de mercúrio, parece uma caneta, eu não tenho nenhum aqui. Parecendo uma caneta que você coloca abaixo da axila ou na língua. Então ali ele vai mostrar a sua temperatura. Se você tiver esse, que ele vem dentro de uma caixinha, você tira e coloca. Você vai ficar de 6 a 10 minutos quando você acorda ainda deitado na cama, não levante, senão isso pode alterar a temperatura. 6 a 10 minutos você vai ver como está essa temperatura. Ou então você pode ter um termômetro desse digital. É claro que esse daqui não é 100% fidedigno, ele pode ter uma leve alteração sim, para mais ou para menos, mas ele resolve também. Eu costumo usar esse para atender meus pacientes porque ele vai ser mais rápido e porque eu atendo meu paciente não é na hora que ele acorda. Então aqui é só para eu ter uma base mais ou menos e eu sempre peço ao meu paciente para fazer esse teste em casa, para a gente realmente ter certeza. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui o meu, ó. 37,2 à tarde. E por que está um pouquinho mais elevado? Eu estou no meu período menstrual e isso aumenta. Então, mulheres que estão me assistindo, não pegue como parâmetro esse período da menstruação. Pegue sempre um dia depois da menstruação, porque senão vai aumentar como o meu. Então, o que acontece? A gente acorda, o ideal está 36,6. Se tiver abaixo de 36,6, que normalmente é o que eu atendo meus pacientes, 35,9, 35,4, que é baixíssimo, 35,8, enfim, isso está mostrando baixa temperatura. Então, o que isso vai causar no organismo dessa pessoa? Vai mexendo aos poucos no sistema imunológico, vai gerando inflamação, vai trazendo danos na multiplicação celular, renovação celular. Aos poucos o problema está acontecendo naquele organismo. Isso vai se agravando, dependendo do estilo de vida, isso vai cada vez mais afetando a conversão dos hormônios, como eu disse, principalmente da tireoide. E com o passar do tempo, isso pode levar sim a um sobrepeso, obesidade. Não quer dizer que é determinante que todas as pessoas que têm temperatura baixa vai ter obesidade. Não, não é determinante, mas quando tem uma pessoa com sobrepeso e obesidade, eu preciso avaliar essa questão da temperatura para me certificar se eu preciso estar ajustando essa tireoide.
Voltando para vocês entenderem melhor, para não ficar confuso. Aí você vai perguntar, tá, Mônica, e se estiver muito alto? Então, por exemplo, se você acordou e já estiver, por exemplo, igual o meu agora, 37,2 logo que você acordar, isso já está mostrando uma temperatura mais alta. Isso já pode apontar uma tireoide mais numa superfunção. O hipertiroidismo é menos comum, mas isso pode acontecer. Uma inflamação mais aguda, isso pode mostrar uma temperatura corporal mais alta e até a febre. Então, isso pode mostrar já um corpo começando com febre. No geral, gente, o que a gente costuma atender os pacientes no consultório é temperatura corporal baixa. Então, isso vai justificando vários sinais e sintomas dos pacientes. Sonolência, cansaço, fadiga, isso vai mostrando pra gente vários e vários sinais e sintomas dos pacientes. Bom, aqui da temperatura eu já expliquei, da questão da menstruação para as mulheres é importante. E aí o mais interessante de tudo é mostrar como que você pode tratar tudo isso. A temperatura corporal, quando está muito baixa, a gente precisa ajustar esse paciente. Eu sempre falo que é paciência e persistência para a gente ajustar o paciente. No geral, as pessoas procuram um nutricionista, um médico integrativo e quer que a gente resolva a vida deles em um mês, em uma consulta, e não é assim que funciona. Então, por exemplo, como eu detecto de forma muito comum esses pacientes com a temperatura muito baixa, o processo é limpar esse terreno biológico, desinflamar aquele organismo, melhorar a saúde intestinal. Tem também uma manta, até coloquei aqui para não esquecer, chama Biomate. Eu tenho ela em casa, é bem interessante, é uma manta térmica que você deita sobre ela, ela aquece o seu corpo, e ela tem dentro dela umas camadinhas de cristais de ametista. São pedrinhas que equilibram os íons do nosso corpo. Então, para a gente equilibrar a temperatura corporal, a gente precisa basicamente equilibrar os íons do nosso corpo. Assim como na natureza a gente tem íons negativos, a gente precisa equilibrar isso no nosso sistema. Como que a gente faz para equilibrar esses íons negativos? Hoje em dia está cada vez mais difícil, porque a gente está muito mais distante de tudo que é da natureza. Então a gente vive em prédios, apartamentos, celular, televisão, computador. Tudo isso desequilibra os nossos íons, deixando mais íons positivos, diminuindo os íons negativos. Então aí você vai perguntar novamente, Mônica, resume, vai direto ao ponto, você está falando já muito. Então, primeiro ponto, o aterramento. Você já ouviu falar? Aterramento é quando você coloca o pé na grama, na praia, na areia da praia, na terra, enfim, você está equilibrando os seus íons com a natureza. Então isso faz equilibrar a homeostase do seu corpo aos poucos. Pegar sol. Quando você pega um pouco de sol, você também consegue ir aos poucos equilibrando os íons do seu corpo. E no geral ir melhorando a alimentação, meditação, dormindo, equilibrando o nosso ciclo circadiano, dormindo mais cedo, tudo isso aos pouquinhos vai equilibrando essa temperatura corporal. Então é bem interessante porque eu tinha uma temperatura corporal mais baixa, né? Antes eu não entendia tão bem disso e hoje, melhorando cada vez mais o meu estilo de vida, equilibrando os íons do meu corpo, hoje eu vejo muita evolução. Então minha temperatura corporal está sempre em homeostase agora. E isso faz uma diferença muito grande na minha disposição, na minha vitalidade e, claro, no meu peso, que é o tema de hoje. Bom, eu espero ter ajudado vocês com essa informação. Peço que vocês façam essa verificação aí na temperatura de vocês e comentem aqui embaixo se vocês já ouviram falar sobre isso, quanto que está a temperatura de vocês, porque eu fico curiosa para saber como que vocês estão. E peço que vocês me ajudem a compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Esse canal está só começando. Eu quero que esse canal ganhe muita força para a gente alcançar várias outras pessoas que precisam de ajuda. Então não se esqueça de curtir também, tá? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.